os ideais da Foi República. aí que nasceu, então, essa... Aí nasce um mito de Tiradentes, por exemplo. Bota um cara de cabelo comprido, barbudo. Que nem era assim. Não se sabe a cara do Tiradentes. Não tem um registro dele da época, né? Ele era militar, provavelmente careca. Se tivesse barba, no máximo um bigode. Então se começa a criação dessa ideia republicana a partir desse momento. Com Rua 15 de Novembro, feriados... A bandeira muda, só que o Deodoro da Fonseca era um monarquista, era fã da monarquia, ele não tinha a república no seu coração. E inicia-se esse processo de mudança no Brasil a partir de 1889. A própria saída do imperador, ele levou junto com ele para o exílio, ele foi primeiro para Portugal, levou algumas figuras aliadas do cara, inclusive. E não foi uma coisa que o povo foi lá se despedir do imperador, saiu na madrugada, saiu fugido, levou um pouco de areia da terra brasileira, que ele amava o Brasil, e foi levado para o exterior para que fosse colocado no caixão dele quando ele morresse, e de fato ele nunca mais voltou. E o que aconteceu a partir desse momento foi um apagamento da monarquia e o início do estabelecimento desse novo regime, que seria a República no Brasil. E junto com isso, é necessário fazer uma nova Constituição e criação de símbolos nacionais. Começa aí a República Brasileira. Eita, então você vê que a República, assim, pensa numa festa que você não foi convidado, né? A República, ela definitivamente não é popular. Tem até um embate na história, o José Murilo de Carvalho é um historiador clássico, que ele vai falar que realmente não teve povo, né? Tem até uma frase de um Aristides Lobo, que ele vai falar assim, olha, a população ficou bestializada, ficou de fora, só descobriu que era República no dia seguinte porque saiu no jornal. Ó, agora temos uma república. Aí que o povo falou, nossa, mas tem também um contraponto a isso de que o povo estava enfrentando a própria carestia, né? Então, o Brasil da época tinha 14 milhões de habitantes, muito mais gente morando no campo do que hoje. Era um outro Brasil, um Brasil ainda mais difícil de se viver do que hoje. E a gente vai ver que logo nos anos iniciais da República já teve muita treta, teve muito conflito de todas as categorias. Você tem tanto pequenas revoltas quanto até guerra civil acontecendo. Então a gente está falando de, apesar de que não teve uma participação popular, não é para pensar que foi necessariamente tranquilo esse momento. Esse momento era difícil, até economicamente falando. O Brasil, quando começa a República, tem o tal do encilhamento. Não sei se o pessoal sabe que o encilhamento, ele tem esse nome porque lembra corrida de cavalo. Antes do cavalo sair correndo, é o momento que a gente vai lá e coloca os paramentos, né, no cavalo, encilha o cavalo. E nessa hora todo mundo quer apostar. Então no Brasil também aconteceu algo similar. O Rui Barbosa tentou ajudar a economia brasileira e só piorou tudo porque ele permitiu que as pessoas, os bancos emitissem moeda sem lastro produtivo. E na prática isso quer dizer o quê? Um monte de empresa fantasma começou a surgir, pegou dinheiro emprestado de algum banco e depois sumiu, e o Brasil piora a sua crise econômica. Então, o Brasil tem uma crise política que se transforma no movimento da proclamação da República, existe uma crise econômica e existe a sociedade brasileira que acabou de passar por uma libertação da escravidão, está muito distante de resolver isso, talvez até hoje. Então, tudo para dizer que o contexto da República ele é um contexto de aparente tranquilidade, mas na verdade tem muito conflito, tem muita treta aí no meio. A manutenção da República foi muito complicada. Perfeito. A manutenção da República foi fator que eclodiu na Revolução Federalista, Guerra de Canudos, uma série de eventos que vieram a seguir, né? O primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro, era um militar. Não era um republicano, ele não tinha república no coração. Os militares tinham uma questão que era a insatisfação com o império. E o grande medo que esses caras tinham na época era, de fato, que a república voltasse. Desculpa, que a monarquia voltasse. E havia algum risco, sim, né? Não tinha nenhuma garantia de que aquele sistema continuasse. A gente tem, por exemplo, a Guerra Civil, que é a Revolução Federalista, e 10 mil mortos. Então é um conflito muito grande, 1000 degolados, né? A gente vai lembrar desse conflito até como o conflito das degolas. A galera tava numa situação que não tinha nem comida para alimentar o presidiário, né? O preso político ali não tem como alimentar ele, e você não tem também muita munição, muita bala, muito recurso. Então você vai matar na degolada mesmo. Então a gente tá falando de conflitos muito violentos, assim. O ideal é que o que se imaginava na época é que tem que ser elaborada a primeira Constituição do Brasil. Foi feita uma Constituinte, ela fica pronta, se não me engano, em 1891. É isso mesmo. Leva-se 1 ano e meio para deixar ela pronta. O presidente da Constituinte era um republicano de coração, que era o Prudente de Moraes. O Deodoro da Fonseca, então, é eleito pelo Congresso Brasileiro da época, um sistema eleitoral muito diferente do que ele é hoje, e o que ele é eleito pelos congressistas. O vice dele é Floriano Peixoto, também um militar, Floriano, que era um militar que na época ele era responsável pela Guarda Imperial. Então, quando o exército vai derrubar Dom Pedro II, você tem aquela, Floriano,
defenda o imperador desses... E o Floriano, não, se nega. Porque, gente, na Guerra do Paraguai nós estamos contra inimigos, aqui somos todos brasileiros. Então, ele se negou a fazer a defesa do Império na época. Floriano não era aliado de Deodoro da Fonseca. Então, na época, presidente e vice, não necessariamente eles precisavam ser aliados, sabe? Floriano foi eleito vice do Deodoro. Deodoro assume de fato a presidência como um presidente eleito, se não me engano, em fevereiro de 1891, foi no começo do ano. E ainda havia um debate sobre quais seriam os poderes do presidente na época. Então, a mesma questão que havia nos Estados Unidos, entre o poder dos estados e o poder do presidente, havia também no Brasil. Quando se começa a passar uma ideia de diminuição dos poderes do executivo para aumentar os poderes do legislativo, o que diminuiria os poderes do Deodoro da Fonseca, ele fecha o Congresso. O Deodoro nunca foi um presidente popular, nunca foi um presidente que o povo clamou pelo cara, nunca foi um presidente, querido pelo povo brasileiro. A própria Constituição que foi elaborada e que passou a contar com o voto excluiu mulheres, excluiu analfabetos. Então não seria de fato uma democracia